Ih, já tá gravando? Caramba. Olá pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Soidial Brasil e hoje eu vim falar com vocês sobre a estruturação do esporte, né? A estruturação esportiva do Soidial e do Wushu, né? E esse tema é um tema interessante porque muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, que a gente tem relação, alunos, outros professores de outros lugares, atletas e tudo, sempre perguntam coisas sobre o esporte, né? Sobre essa dimensão esportiva do Soidial. E como ela está imbricada de alguma maneira com o Wushu, por quê, quais são os motivos e tal. Então, para tentar um pouco dar um overview, né, uma visão geral sobre essa questão, resolvi fazer esse videozinho para falar sobre a estrutura esportiva e a diferença entre o Wushu e o Soidial nesse aspecto, né? Principalmente para elucidar a questão de que há algumas falas, né, que a gente escuta, que a gente vê na rede social e tudo mais, então é interessante a gente discutir isso para aprofundar o tema e ampliar o nosso conhecimento sobre a modalidade. Então, escuto muito a coisa assim, não, porque o Soidial vai ser organizado pela IWF, porque a China, enfim, como se o Soidial estivesse vinculado de alguma maneira à estrutura esportiva do Wushu. É óbvio que em alguns países, né, essa organização que coloca o Soidial dentro das estruturas do Wushu moderno, né, como no Brasil, por exemplo, né, elas têm uma razão de ser, né, que cada caso precisa de uma explicação específica, né? No caso do Soidial aqui no Brasil, eu fui responsável pela criação, junto com o professor, o mestre Nereu Grabalos, que era presidente na época da CBKW. Ele me deu a tarefa de organizar um departamento de Soidial, para que o Soidial fosse fomentado e desenvolvido pela entidade, né? Obviamente que o mestre Nereu tinha uma visão diferente do esporte e do desenvolvimento do esporte em vários níveis, né? Então eu topei a missão e a gente organizou em 2004, especificamente a gente fundou o departamento, né? E nesse departamento trabalhei até 2011, quando saí na reunião de Brasília, né? Em 2011 informei a minha saída em assembleia geral ordinária para todos os que estavam presentes, os motivos da minha saída e, enfim, né? E comunicando oficialmente que eu ia sair, aquele era meu último evento, a minha última participação. Mas isso é um parênteses que já é passado, né? Hoje a gente está num outro contexto. E aí é interessante pensar como é que o Soidial ele se relaciona ou não se relaciona com o Wushu na dimensão esportiva, né? É importante a gente deixar claro que aqui o que eu estou falando é a estrutura esportiva. Então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Obviamente porque de onde emana esse conhecimento todo é da estrutura esportiva da China. Então, o esporte tem algumas organizações. O esporte é organizado da seguinte maneira: você tem o esporte na formação, né? Você tem os esportes tradicionais, você tem a formação universitária para o esporte e você tem a organização das entidades que trabalham com isso. No que diz respeito ao esporte na formação, ou seja, como ele está inserido na escola, na educação básica principalmente, né? Ele tem algumas escolas de esporte, né? E na China hoje a gente tem 2.000 institutos, mais de 2.000 institutos espalhados pelo país, onde são desenvolvido o esporte de alto rendimento, no alto nível. E esse esporte ele faz parte da educação curricular, tá? Então você tem um nível de desenvolvimento, de estruturação do currículo de tal nível que você consegue trabalhar com o currículo
básico, normal, regular, mais o currículo esportivo. E aí eles têm uma perspectiva de, uma é formação de atletas, ponto, né? São escolas que têm como um dos objetivos formar atletas. Outro objetivo desses institutos, né, ou dessas escolas, é a preparação dessas pessoas para a vida após a vida de atleta. Né? Ou seja, como essa pessoa se insere no mercado depois que o ciclo esportivo dela, como atleta, se exaure. Né? Então isso é interessante porque ele prepara o atleta e o atleta para a vida. Né? Então essas escolas são altamente desenvolvidas, especializadas, é uma estrutura interessante, diferente de alguns países que a gente conhece, principalmente diferente do Brasil. Né? Bom, lá também eles têm uma organização que trata dos esportes tradicionais. Você tem competições, entidades, tudo voltado para os esportes tradicionais, nacionais, né? Que predominantemente é da etnia Han, mas eles trabalham com os esportes das etnias minoritárias, né? Então são várias etnias, né? A gente tem 56 etnias diferentes na China e uma delas é a Han, que é a majoritária, e depois você tem uma série de outras etnias que estão ali dentro do território chinês, comungando da cultura chinesa. Então você tem essa estruturação. Depois você tem a formação universitária, né? E na formação universitária, eu estou pensando, de novo, recuperando o nosso tema, estou falando da dimensão esportiva. Tá? A gente tem a formação de técnicos em diferentes modalidades em nível universitário. Né? Então você tem curso de técnico de wrestling, por exemplo, curso de técnico de tênis e por aí vai. Né? E você tem também a promoção e a organização do esporte universitário. Então você tem competições, atividades esportivas no país inteiro que comungam com as universidades e os alunos das universidades participam desse evento. É tipo o esporte universitário aqui no Brasil, né? Há uma coisa similar, guardadas as devidas proporções, obviamente, de organização, de volume de pessoas, né, de esporte, né, é algo similar. Eu tive presente num desses campeonatos, né, em 2016, né, que foi um campeonato universitário interessante, foi lá na Mongólia Interior. Cara, um volume gigantesco de atletas para uma modalidade. Eu fui, obviamente, na modalidade no Suaidial. Eu fui acompanhar o Suaidial e aí nós fomos na Mongólia Interior para assistir essa competição nacional universitária. Foi impressionante, tinham por volta de 400 atletas para competir, só atletas universitários, né? Só alunos de nível universitário. Foi muito legal participar desse evento, né? E estar ali em loco, né? Vivenciando aquilo. Então, essa é uma forma de organização. Você tem esse mesmo modelo para outros esportes também. E aí você descendo um pouco o nível, né, capilarizando um pouco o esporte, você tem as organizações locais, as organizações nacionais e as organizações internacionais. Então, nessa escala de organização. Daí, pensando especificamente nas artes marciais e nos esportes de combate, você tem duas grandes organizações lá na China, né? Que é a Organização Geral, que dá conta dos esportes ou modalidades olímpicas e das modalidades não olímpicas. Né? E aí é onde entra o nosso tema especificamente, que é o Wushu e o Suaidiao. O Wushu e o Suaidiao se organizam dentro desse modelo de organização geral de formas distintas, né? Diferentes e, acima de tudo, o que tem que estar na nossa cabeça, que são organizações independentes. Né? O Wushu tem lá suas características, inclusive ele é vinculado ao Comitê Olímpico Nacional, porque a entidade internacional é vinculada ao COI. Então você tem ali, e a diferença entre vinculado e reconhecido são coisas diferentes, né? A gente tem que observar. O vinculado são aqueles esportes que têm a proximidade de organização, têm a estruturação de organização necessária, entretanto ainda não entraram para o menu olímpico, né? Então
ainda tem uma etapa para cumprir. E o Wushu está nessa categoria, ele tem lá, tá. Então, é importante a gente destacar que o Soidial não está nessa condição. Ele é uma instituição diferente, né? Uma modalidade diferente que não tem esse nível de organização com os comitês olímpicos e tal. É uma outra dimensão, né? Então, não há relação direta nem indireta, institucional, entre as duas modalidades, né? Bom, falando um pouco mais do nível da organização, né, dessas entidades, em nível local, há diferentes organizações que ensinam artes marciais e esportes de combate, né? Então, na China, você tem os centros esportivos, as associações locais e grupos particulares, nessa escala, né? Um exemplo de centro esportivo é onde eu pratiquei, né, e pratico, onde está a escola do meu professor, que é o Centro Esportivo de Xuanwu, que é no distrito de Xishan, em Beijing, né? É um complexo esportivo que tem natação, badminton, futebol, basquete, musculação, taekwondo, tênis de mesa, é um negócio impressionante. E é num distrito lá, um negócio que atende a população de uma maneira geral. E lá tem várias modalidades, vários professores, né, que são contratados pelo governo para desenvolver suas atividades nesses centros, né, esportivos. Daí você tem as associações locais. O meu professor ele tem uma associação local, chama... como é, hein? Campo de Soidiao de Beijing, né? Como se fosse um Champuin, só que é Jiaoyin, né? Beijing Jiaoyin. É interessante. Que é lá na região, né? No mesmo distrito também, é bem pertinho, onde tem o centro esportivo e o local que a associação dele desenvolve as atividades, né? Bom, nesse sentido, a organização esportiva, aí vamos falar um pouquinho do Wushu, né? Que é interessante, para a gente ter as dimensões de diferença. Então tem que explicar um, explicar outro, claro, né? Porque senão fica confuso, né? O Wushu na China, ele é organizado pela Chinese Wushu Association. É uma associação antiga, né? Uma associação de organização nacional, né? É como se fosse uma confederação quase, né? Mas não tem essa distinção. É uma associação que foi fundada em 1958, é muito antiga, né? E ela é membro do Comitê Olímpico Chinês, como eu falei anteriormente. Ela também é subordinada à Administração Geral do Esporte, que é um órgão nacional, federal, né? Não posso falar federal lá, mas é nacional, né? Do governo, né? Do governo chinês. Então, essas entidades em hierarquia respondem a essa Administração Geral do Esporte, né? Cuida das atividades chinesas que se referem aos esportes modernos e de combate da China, das escolas, estilos que a gente chama de Guanjiao, que é punho e pé, né? Então, assim, os Taolu, o Sandá, o Taolu tradicional, Taolu moderno e suas variantes são organizadas por essa entidade, exclusivamente. Nessas entidades que eu falei, não há referência, né, na Associação Chinesa de Wushu, não há referência sobre o Soidiao. Não há nenhum órgão interno, nenhum comitê e nenhum departamento específico que cuida do Soidiao, né? Nem tem competição de Soidiao organizada pela Chinese Wushu Association. Isso tem que ficar bem claro. Então, já na China, não tem uma relação direta, né? Não tem também atividades de Soidiao organizadas por essa entidade, né? E é importante você perceber, eu vou deixar uns links aí na descrição, para você olhar os sites oficiais dessas entidades, né? Porque é super importante você fazer a sua pesquisa, né? Então vou deixar aí os links para você dar uma olhada nessa questão, né? E aí, em nível internacional, você tem a IWUF, né? A International Wushu Federation, né? Uma entidade que todo mundo sabe, criada em 1991,
por um comitê, né, organizado pela Chinese Wushu Federation em 1990. Então, eles, durante um ano, eles trabalharam e montaram a IWF, né? A exemplo da Associação Chinesa de Wushu, a IWF organiza apenas modalidades, eventos, treinamentos, formações, graduações, enfim, de vários níveis, né, das modalidades de Guandiao, que eu já falei, né, o Wushu Taolu, o Wushu Sandá e o Wushu tradicional. Nessa organização internacional, na IWF, né, não há atividades, departamentos, comitês, nem órgãos específicos para tratar do Soidiao. E você pode verificar entrando no site da IWF. Né? Então você dá uma olhada lá, faz a pesquisa, explora, põe o nome lá Soidiao, põe o nome em Pinyi, põe o nome em Wade Giles, põe o nome em chinês, você vai ver que não há nem competições, nem festivais, né, onde o Wushu, onde o Soidiao se insere comungando com o Wushu. Então, por exemplo, vamos pensar, o Soidiao é um esporte tradicional chinês. É claro que é, sim. Mas ele não participa dos festivais e das competições de Wushu tradicional. Isso é um indicativo muito forte para a gente compreender as diferenças organizacionais, né? Que é o nosso foco aqui. Então, sugiro a visita nesses sites para você poder explorar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo esses links para você fazer essa visita, faz essa pesquisa que é legal, né? Bom, vamos falar do Soidiao agora. O Soidiao também é vinculado à administração geral do esporte da China, né? Só que ele não tem vínculo com o Comitê Olímpico Chinês. Por quê? Porque o Soidiao não é uma modalidade que se engajou no processo de se tornar um esporte olímpico, como o Wushu fez, que é legal pra caramba, né? Isso aí é um movimento interessante. Mas o Soidiao ainda não fez esse movimento e eu já escutei muito pouco sobre essa intenção, né? Não há uma intencionalidade consensual dos praticantes de transformar o Soidiao em esporte olímpico, apesar dele ter uma organização esportiva fantástica, né? Muito legal. Bom, ele está subordinado a um centro de gerenciamento de esporte que cuida. O nome é um nome comprido, né? Mas é um centro de gerenciamento de esporte vinculado à administração geral do esporte da China, que cuida de alguns esportes. Tem vários centros de gerenciamento de esporte. E cada centro de gerenciamento engloba uma série de esportes que eles organizaram a critério deles, eu não tenho nem noção porque foi feito assim. Mas nesse, ele cuida do halterofilismo, da luta livre, do judô, né? Então é um centro de gerenciamento da administração geral do esporte que cuida desses esportes. E aí o Soidiao está aí, né? Junto com o wrestling olímpico, está ali, junto com o halterofilismo e o judô. Por quê? Por afinidade. Eu não consigo explicar o halterofilismo, confesso para vocês. Aqui ainda não consegui entender muito bem essa proximidade, mas deve ter um critério que eu desconheço até agora, né? Mas vou tentar descobrir por quê em algum momento. Bom, e aí você tem a Associação Chinesa de Soidiao, que também ela está nessa linha hierárquica, né, de vinculação com a administração geral do esporte na China, né? Então, a Associação Chinesa de Soidiao é uma organização específica que reúne os mestres antigos de Soidiao, não tem uma estrutura organizacional muito complexa, porque é uma só modalidade, né? E as diferenças dentro da associação são as questões que tratam das modalidades, das práticas étnicas também, né? Então eles têm uma abordagem disso, de olhar o Soidiao também com atenção para essas modalidades que são das etnias minoritárias chinesas, né? Daí, essa associação ela se organiza em nível nacional, sua sede é em Beijing também, né? Eu acho que a maioria dessas grandes entidades são lá, né?
salvo algumas que tem em Xangai, que são interessantes, né? E eles têm um processo de diálogo com o governo chinês de promoção do Suaidiao, né, em nível nacional, mas também pensando no futuro, na organização dessa modalidade em nível internacional. Em 2016 foi criado um comitê de promoção do Suaidiao, que é subordinado ao Centro de Gerenciamento de Esporte, ao qual o Suaidiao está incorporado, né? E esse comitê ele ficou com a missão de fazer um plano de desenvolvimento do Suaidiao, que eu tive a oportunidade de ler, era bem bacana, ele vinha até 2026, né? Era um plano de 10 anos. Né? Eu li o plano, muito interessante, que considera os estrangeiros, né, como peça fundamental para o desenvolvimento e difusão do Suaidiao e manutenção da herança cultural do Suaidiao no mundo. Né? Então, eles fundaram esse comitê está trabalhando, mas ele foi impactado pela pandemia. Né? Então, de 2020, início de 2020 até o final de 2022, esses processos de internacionalização foram congelados. Né? E aí, obviamente, a gente sabe por quê. A gente teve muito problema de circulação no mundo, de viajar, por causa da pandemia. E aí eles estão retomando algumas ações, mas a coisa ficou um pouco esfriada por causa disso. Que é normal, né? Bom, nível mundial, né, a organização do Suaidiao no mundo, a gente não tem um órgão chinês oficial, né, como é a IWF, por exemplo. Mas a gente tem iniciativas particulares, empreendimentos particulares que se desenvolveram. Então, a gente tem uma federação, que chama Federação Mundial de Suaidiao, né, que foi formalmente estabelecida na China, usar a China, mas você tinha um monte de gente que foi lá. Mas ela é uma entidade privada, ela não tem relação com o governo. Apesar de um dos membros ser membro da Chinese Suaidiao Association, né? Então, mas enfim, é uma entidade interessante, começou a pensar nisso e tal, tiveram 26 países que compareceram à reunião de fundação, né? E obviamente a gente tem 26 países, são muito poucos países que têm desenvolvimento do Suaidiao de forma intensa, né, específica. E essa entidade ela é capitaneada, né, por algumas pessoas. Então, por exemplo, o presidente dele, o Wang Peng, ele é chinês, né? O vice-presidente, ele é de Taiwan, chinês de Taiwan, né, que é o David Chan, neto do Chan Tung-shen, famosão lá. Vice-presidente é o Li Wing-kei, né? Um dos vice-presidentes, você tem uma série de vice-presidentes, tem 2 vice-presidentes nessa organização. Um é o Li Wing-kei, aqui do Brasil, e o outro é o Daniel Wang, dos Estados Unidos. Né? E aí você tem um secretário-geral que é da China também, né? Da China continental. Então, essa é uma organização. E essa Federação Mundial, ela tem o objetivo um objetivo um pouco assim, de tentar herdar e levar adiante as habilidades e a cultura do Suaidiao chinês, né? Promovendo, ou seja, é uma entidade exclusiva no tratamento da modalidade, o que é uma iniciativa interessante e a gente tem que acompanhar com muita atenção. Né? Na Europa, né, que é o país que é a região, que se desenvolveu mais no nível internacional, do ponto de vista organizacional, de relação com a China e tudo mais, né, você tem a European Suaidiao Union, né, que foi criada em 2005 para promover o Suaidiao, né, exclusivamente. Né. E daí ela congregou inicialmente, né, no momento da sua criação, que são os países fundadores, são a França, a Itália, a Espanha, a Suécia e o Reino Unido. Né? Se organizaram e criaram essa entidade. Eu vou deixar o link dessa entidade, é legal dar uma olhada, se informar, né? Ao invés de ficar escutando aqui e ali, vai lá e se informa, você vai ter bastante informação interessante. Né? Daí você tem, nas Américas, você tem a fundação da Pan American Suaidiao Federation. Essa é uma entidade organizada
por dois mestres que eu já citei aqui, um mestre Living Kay e um mestre Daniel Wang, né? A gente não tem um site oficial da entidade, a gente tem a página no Facebook, eu vou deixar para vocês aí também, para vocês entrarem, dar uma olhada e tudo. Mas não é uma entidade com uma envergadura, né? Ainda, né? Ela tem potencial para isso, mas ainda está se desenvolvendo. Óbvio que a gente está falando disso do Swaidal, que é uma modalidade que está se organizando muito recentemente, então ela tem uma história jovem, né, tenra, então tem muita coisa para fazer ainda e depende da congregação das pessoas para fazer isso, né? A gente precisa pensar a modalidade como protagonista de uma história e não como coadjuvante ali no cantinho, né? Então vamos pensar nisso. Bom, nos Estados Unidos não tem uma confederação de Swaidal. Você tem associações americanas, tem pelo menos 3 associações grandes diferentes, né? Foram fundadas inclusive na década de 1980, né? E que desenvolvem o Swaidal ali na sua perspectiva. O que mais desenvolve organizadamente o Swaidal do ponto de vista nacional e internacional é a associação do mestre Daniel Wang, né? Que tive o prazer de conhecer aqui no Brasil, num evento, cara, gente boa, acessível, bom de papo e super interessado no Swaidal. É bem legal. Nas Américas, de uma maneira geral, existem várias associações, né? No Chile, na Argentina, no Brasil, enfim, espalhados por aí. No Peru tem também. Mas normalmente essas entidades, elas estão ali trabalhando com o Swaidal, mas não só com o Swaidal, trabalham com outras modalidades também de arte marcial chinesa, né? E aí esse menu grande, cheio de coisas, acaba que você tem que dividir energia para várias direções. Bom, no Brasil existe a Confederação Brasileira de Swaidal, falando um pouco, né, do nosso trabalho. É uma entidade que trabalha exclusivamente com Swaidal, seguindo a estruturação esportiva chinesa, né? Então, a gente tem vários professores filiados à nossa confederação. Obviamente, alguns deles trabalham com modalidades de outras modalidades de arte marcial chinesa, mas o foco da entidade é desenvolvimento da modalidade de maneira intensa, né? De maneira exclusiva. Nossa energia é gasta só com Swaidal. E aí fica o convite para as pessoas conhecerem nosso trabalho e, quem sabe, a gente conseguir trabalhar junto. Bom, estou encerrando aqui, fique de olho, né? Pesquise, se informe, pergunte a quem sabe, pergunte a quem está dentro da modalidade de maneira efetiva, né? As informações estão por aí. O que a gente precisa fazer é fazer um bom filtro, uma boa distinção. Bom senso e racionalidade sempre são ferramentas importantes, né? Swaidal é uma modalidade agregadora, né? Ela depende da integração, da interação e do intercâmbio entre os praticantes para sua sobrevivência e evolução, tá? Então, sai da bolha, né? Vem para cá, vamos trabalhar, ok? É isso aí, pessoal. Se gostaram do nosso vídeo, dá um like aí que a gente fica super feliz. Mande comentários, se inscreve no canal, não se esqueça e toque no sininho para receber as novidades da gente, ok? Um abraço e até a próxima!